Boa tarde, meus amigos. São 16 horas. Bem-vindos a mais uma tarde de Evangelho Luz no Lar, de Fabiano de Cristo. Aos amigos que desejarem fazer a prática do Evangelho, devem seguir a disciplina de uma vez por semana, em dias e horários exatos para o fazerem. Colocando uma água para fluidificar, reunindo-se com a família, se caso não estiver sozinho, sabendo-se que a proteção divina, as boas vibrações e a harmonia se faz no lar e em toda a sua volta. A prática do Evangelho de Jesus, com o seu exemplo, nos fortalece, nos acalma, nos proporciona um bem-estar à alma, na certeza que nunca estamos sozinhos e que quando temos Jesus no coração, a solução para os problemas se tornam mais tranquilos. Como a virtude deste mês é a serenidade, vamos manter a calma, a tranquilidade e a fé em nosso Mestre Jesus, que nos ensinou a serenidade em todos os momentos de nossas vidas para a resolução de tudo. Pedindo a esses irmãos que aqui se encontram conosco, que nos intuam com bons pensamentos, com boas atitudes, com tudo que tem de melhor para sermos melhores hoje, amanhã e sempre. Que saibamos usar das virtudes para sermos sempre convictos no exemplo de Jesus. Então, lendo agora o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no capítulo 23, Estranha Moral, que diz assim: odiar os pais, item 1. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. São Lucas, versículo 14, parágrafo 25 a 27 e 33. Item 2. Aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama a seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. São Mateus, versículo 10, parágrafo 37. Item 3. Certas palavras, aliás, muito raras, atribuídas ao Cristo, fazem tão singular contraste com o seu modo habitual de falar, que instintivamente se lhes repele o sentido literal, sem que a sublimidade da sua doutrina sofra qualquer dano. Escritas depois de sua morte, pois que nenhum dos evangelhos foi redigido enquanto ele vivia, lícito é acreditar-se que, em casos como este, o fundo do seu pensamento não foi bem expresso, ou, o que não é menos provável, o sentido primitivo, passando de uma língua para outra, há de ter experimentado alguma alteração. Basta que um erro se haja cometido uma vez para que os copiadores o tenham repetido, como se dá frequentemente com relação aos fatos históricos. O termo odiar nesta frase de São Lucas, se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e sua mãe, está compreendido nessa hipótese, a ninguém acudirá atribuí-la a Jesus,
Será então supérfluo discuti-la e ainda menos tentar justificá-la. Importaria primeiro saber se ele a pronunciou e, em caso afirmativo, se na língua em que se exprimia a palavra em questão tinha o mesmo valor que na nossa. Nesta passagem de São João, aquele que odeia sua vida neste mundo a conserva para a vida eterna. É indubitável que ela não exprime a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica e continha muitas palavras com várias significações, tal, por exemplo, a que no Gênesis designa as fases da criação, servia simultaneamente para exprimir um período qualquer de tempo e a revolução diurna. Daí mais tarde a sua tradução pelo termo dia e crença de que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas. Tal também a palavra com que se designava um camelo e um cabo, uma vez que os cabos eram feitos de pelos de camelo, daí o haverem-na traduzido pelo termo camelo na alegoria do buraco de uma agulha. Ver capítulo 16, número 2. Então, amigos queridos, entendendo esta parábola de Jesus, o que quis nos dizer essa parábola? Que odiar seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, não levando ao pé da letra a palavra odiar, não quis dizer que abandonássemos nossa própria vida para segui-lo, e sim que devemos honrar pai e mãe, honrar a família, antes de mais nada. Aí é que está o progresso moral. Então Jesus, com o seu exemplo, com todos os seus ensinamentos, quis nos mostrar que, antes de mais nada, a família em primeiro lugar, essa família que temos aqui nessa encarnação, que devemos honrar sempre, amando, querendo bem, vivendo em paz, em harmonia. Por isso, devemos sempre seguir esse exemplo tão magnânimo que foi do nosso querido Mestre, nosso irmão mais velho, Jesus. Assim, irmãos, findando este Evangelho no Lar, pedimos a esses amigos que aqui se encontram, que nos protejam, que estejam conosco sempre, em todos os momentos de nossas vidas, nos intuindo, nos dando essa força necessária para seguirmos em frente a cada dia de nossas vidas, na certeza de que sempre o amanhã será melhor que hoje, o hoje melhor que ontem e assim consecutivamente, acreditando que quando estamos com Jesus, jamais estamos sozinhos. Que assim seja.